Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula do componente de matemática, principalmente essa que é uma revisão da nossa primeira unidade. Eu sou a professora Valcineide Malta e estarei com vocês então. Verifique na cartela qual será o título de hoje. Aula 9, revisão e avaliação. Vamos então iniciar aí essa revisão. Vamos lá! Olá, então para revisar a nossa primeira unidade, nós iniciamos aí com função exponencial. E vocês lembram que é uma função exponencial? Vamos então à nossa cartela para a gente relembrar essa definição. A função exponencial é aquela que é considerada... Ela é uma função em que a sua representação algébrica é da forma que está aqui na nossa cartela. Quando ela tem uma base positiva e esses valores da base, eles são maiores que 1, que 0 e eles têm que ser diferente de 1. Por quê, professora? Quando se fala em função exponencial, significa que tem um expoente aqui. Então, essa base ela tem que ser diferente de 1 para que não fique uma função constante, né? Porque todo número elevado a 0, né, é igual a quanto? O 1 elevado a qualquer expoente é sempre 1. Então, o resultado seria uma função constante, né? Uma função afim. Por isso que temos essa restrição. Então, a forma algébrica dela é f de x igual a elevado a x, ou você pode escrever assim, y igual a elevado a x. Lembrando, né, que está se tratando aí da imagem, né? Então, temos a lei. Como ficaria, então, em alguns exemplos, professora? Temos aí 3 exemplos. Observem que a base, nesse primeiro caso aqui, ó, é maior do que 1, 3 elevado a x. Então, o comportamento dela no gráfico é de uma forma. E no segundo exemplo, nós temos aqui um número decimal. E esse número aqui, ele está entre 0 e 1. Nesse caso, também será uma curva, mas de uma outra forma. E a gente vai já verificar por quê. Temos também aqui no terceiro exemplo uma fração. Ou seja, a base é positiva, é maior do que 0 e é diferente de 1. Então, nós temos aí 3 exemplos de função exponencial, tá ok? E como ela é representada graficamente, professora? Então, para que a gente possa fazer esse esboço, a gente tem que lembrar aí como fica, então, os pares ordenados. Nós fizemos na aula um exemplo de cada um deles. Então, para generalizar, a gente pode dizer, então, que o gráfico, né, da função exponencial, ela é uma curva. E tem algumas características também. Olha só, o gráfico da função exponencial, ela passa por esse ponto. Quando o x é 0, o y é igual a 1. Todos os gráficos vão passar por esse ponto. Porque todo número elevado a 0 é igual a quanto? É igual a 1. Uma outra característica muito importante é que essa curva, né, o gráfico da função exponencial, ela não toca o eixo de x. Ela fica apenas aqui, ó. Eu tenho aqui o plano cartesiano, então a função exponencial, ela se concentra aqui, primeiro e segundo quadrante. Ela não passa aqui, ó, para esses quadrantes de baixo, tá? Que é o terceiro e quarto quadrante, certo? Então, aí tem as características dessa função, certo? Como ficaria, então, o esboço desses gráficos? De forma que resumida, e um padrão seria dessa forma. Quando a base ela é maior do que 1, 2, 3, 4 elevado a x, uma base maior que 1 elevado a um expoente elevado a x, o gráfico dela vai ser crescente. Observem aqui. E lembre da característica, tá? Eles vão passar por esse ponto aqui, ó, 0 e 1. E quando a base ela está entre 0 e 1, professora, como no exemplo ali nós tínhamos 0,5,
esse gráfico, ele será decrescente, tá? Então, a curva virá aqui, ó. Cada vez quando os valores de x forem maiores, o que acontece com a imagem? A imagem está o quê? Diminuindo, tá? Então, esse gráfico aqui, ele é decrescente, tá? Então, essas são as características principais aqui da função exponencial. E conforme nós vimos aqui nas nossas unidades, na nossa unidade, vocês também verificaram que existe uma outra função muito importante também. Porque se nós trabalhamos função exponencial, nós também vamos trabalhar com a função logarítmica. Mas para que a gente possa lembrar, a gente vai lembrar primeiro a definição, né, do que é um logaritmo. Mas o que vale destacar aqui é que a função logarítmica, ela é o inverso da função exponencial. Então lembre-se, a função exponencial, sua forma algébrica tem lá o x está no expoente. E a função logarítmica vai trabalhar com os logaritmos. Então vamos agora lembrar o que são então esses logaritmos. Vamos voltar à nossa cartela. Olha aí a definição padrão. Se nós temos uma potência, eu quero que vocês observem apenas aqui, ó. Se nós temos uma potência, significa que temos uma base A elevado a um expoente e isso gera um resultado, né? A nossa potência. No logaritmo, a gente faz exatamente o inverso. Então, a gente vai partir do resultado. Então, eu digo o log de B na base A vai ser igual a esse expoente aqui, ó, igual ao x. Então, o logaritmo, ele trabalha com o expoente. Qual é a forma dele? A gente se escreve assim, ó, log de B na base A. Então, o resultado será o expoente. A gente chama esse B de logaritmando, o A é a base e o resultado é o logaritmo. E a gente tem essa equivalência aqui, ó. Então, a gente escreve a forma aí, logaritmo, fica assim, log de B na base A, em que o seu logaritmo, A é a base, como está ali na imagem, e o B o logaritmando. Porque isso vem aqui, ó, é o inverso da forma exponencial, né, da potência. Porque na potência a gente trabalha com uma base elevada a um expoente e isso vai gerar aqui um resultado que é chamado de potência, certo? Então lembrem aí dessas características, tá? A gente vai fazer essa equivalência aí. Como, professora? Trouxemos aqui alguns exemplos para nós trabalharmos. Observem aqui na nossa tela. Começando aqui, ó, log de 16 na base 4. Lembrem da definição. Então vamos lá. Isso significa que se a base é 4, significa que 4 elevado aqui a esse número, que é o logaritmo, vai ser igual a 16. Então, a gente faz a correspondência da potência. Ou seja, a gente diz que 4 elevado a um número aqui é igual a 16. Ah, professor, é fácil, porque 4 vezes 4, 4 ao quadrado, é igual a 16. Então, pronto, temos a resposta. Então, vamos apagar aqui e colocar esse resultado. 4 ao quadrado é igual a 16, ou seja, log 16 na base 4, isso é igual a 2. Continuando, nós temos agora o próximo exemplo, log de 343 na base 7. Então, vamos lá, fazer rapidinho. 7 elevado a quanto vai ser igual a 343? 7 vezes 7 é 49. Se eu multiplicar mais uma vez por 7, vai ser igual a 343. Ou seja, 7 ao cubo é igual a 343. Temos então a nossa resposta. Vou colocar aqui a resposta. Resultado é 3. Ok? Tudo certo? Então até aí? Vamos a mais um exemplo. Agora nós temos o log de 625 na base 5. 5 elevado a quanto vai ser igual a 625? Isso é igual a 5 elevado à quarta. 5 vezes 5 vezes 5 vezes 5 é igual a 625. Temos a nossa resposta aqui, então. Log de 625 na base 5 é igual a 4. Temos uma outra base muito importante aqui e bem simples de ser resolvida, que é o log de 1 milhão na base 10. Lembrando que essa base, ela nem precisa aparecer. Você já sabe que quando não aparece é porque é a base decimal, tá?
Mas 10 elevado a quanto vai ser igual a 1 milhão? Basta você contar a quantidade de zeros. Quantos zeros nós temos aí? Nós temos aqui, ó, 6 zeros. Significa que 10 elevado à sexta potência é igual a 1 milhão. Então, pronto, temos a nossa resposta. E eu vou apagar tudo aqui para que fique mais organizado, tá ok? Então, a resposta é igual a 6. Continuando, nós temos novamente o log de 16, mas agora em outra base, é na base 2. Então, o resultado é claro que vai ser diferente. 2 elevado a quanto vai ser igual a 16? Prof, isso é fácil, é 2 à quarta. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é igual a 16. Então, pronto, vamos colocar aqui o resultado direto. Agora sim, temos aqui um trabalhinho para fazermos. Temos um log de 3 numa base fracionária. Então, nós vamos fazer da mesma forma. Parece que é difícil, mas não é. Ou seja, a base é 1/3, certo? Então, 1/3 elevado a quanto vai ser igual a 3? Que número que vai ser aqui no expoente? Ora, você observa aqui que foi apenas invertido aqui a potência, certo? Então, a base é 1/3. Tá na forma inversa ali, ó, tá 3. Isso acontece quando o expoente ele é negativo. Como continua o mesmo número, significa que é menos 1. Então, você só inverte a base e fica 3 elevado a 1. E esse 1 não precisa aparecer, certo? Então, o resultado aí é quanto? Quem é o expoente? O expoente é igual a menos 1. Log de 1/64, tá? Uma fração agora aqui no logaritmando na base 8. Vou até colocar de outra cor aqui para a gente fazer ali o exemplo. Ou seja, 8 elevado a que expoente vai ser igual a 1/64? Já tem a dica ali, né? Por quê? Porque se o resultado está de forma inversa, significa que o expoente ele é o quê? Negativo. Por isso que o 8 foi ali, ó, para o denominador, mas em uma potência. Que potência é essa? 8 elevado a quanto vai ser 64? Ora, 8 ao quadrado, 8 vezes 8. Então, o expoente aí, ó, é menos 2. Tá aqui o nosso resultado igual a menos 2. Ok? Tudo certo? Então, aí, turma, estão aí copiando, compreendendo. Em caso de dúvida, só pode falar que eu escuto daqui. Vamos lá, então, continuar? E tem mais um exemplo que eu quero trazer aqui para vocês, que é quando eu tenho uma raiz, tá? Então, nós vamos aqui, ó, passar uma borracha aqui do lado, para que a gente possa compreender melhor, tá ok? Então, observe. Se eu tiver um log e a base for uma raiz, professora, como que a gente resolve? Olha lá, vamos fazer aqui juntos. Se eu trouxer esse exemplo aqui para vocês, ó, log de 3 na base raiz de 3. Qual seria o resultado? Vamos lá. Ora, professora, se a base fosse 3, seria fácil, não é? Porque aí a gente já tem a consequência da definição. O resultado seria 1. Mas a base está na raiz. Então, o que a gente faz? A gente faz a correspondência. Isso significa que a base raiz de 3 elevado a um expoente é igual a quanto? É igual a 3. Olha isso aqui, ó, isso é uma igualdade. Aqui eu tenho 3 e aqui eu tenho 3. O que aconteceu aqui, gente? Só que um tem a raiz e o outro não. Significa que alguma coisa cancelou essa raiz aí, certo? Ou seja, para cancelar raiz quadrada, o expoente tem que ser o quadrado. Porque a gente simplifica, ó, raiz com a potência, então o resultado vai ser igual a 3. Ok? Então pronto, tem o resultado. Qual vai ser o resultado? Significa que aqui é igual a 2. Tá ok? Professora, não entendi. Então vou dar mais um exemplo aqui para vocês. E se eu tivesse esse valor aqui, ó? Mais um exemplo. Se fosse o log de 7 na base raiz cúbica de 7. Como ficaria então? Ah, agora com esse primeiro exemplo dá para fazer, não é? Por quê? Porque você vai pegar a base, que é raiz cúbica de 7,
elevado a um certo expoente vai ser igual a 7. O que eu preciso aí, ó? O expoente é 1. O que aconteceu? Aqui é 7 e ali também é 7. Então, alguma coisa vai ter que cancelar essa raiz. Ou seja, o expoente aqui vai ser igual a 3. Porque raiz cúbica, você simplifica aqui com o cubo. Certo? Então, o resultado aí, então, de log de 7 na base, raiz cúbica de 7, isso é igual a 3. Ok? Tudo certo? Então, aí, compreenderam essa parte de logaritmos? Então, essa parte aí é para a gente lembrar, então, aí a consequência, né, da definição e como calcular um logaritmo. Mas existe uma outra propriedade muito importante aqui dos logaritmos, lembra? No logaritmo, a gente trabalha com os expoentes. Então, a propriedade da potência, a gente vai usar aqui no logaritmo. Então, a gente vai lembrar aí algumas propriedades, tá? Quais são elas? Vamos à nossa cartela mais uma vez. Nós temos, tá? No logaritmo, que o log do produto é o log da soma. Então, nós vamos escrever esses logaritmos aqui, ó, na forma de um único logaritmo. Então, como ficaria essa parte azul aqui? Log de 8 na base 3 mais log de 10 na base 3. Eu posso transformar isso em um logaritmo só, porque o log da soma é o log do produto. Então, repete aqui o log na base 3 e multiplica 8 vezes 10, tá? Então, aqui, ó, o logaritmando você multiplica. Então, fica um logaritmo só, log de 80 na base 3. Ok? Olha como simplificou. Isso facilita muito na hora de você resolver uma expressão. E temos uma outra propriedade. Olha lá, ó. O log de um quociente é o log da diferença. Então, se você tem uma diferença, você pode colocar isso em um quociente. Então, você repete aqui a base, que é log na base 2, e você aqui, ó, faz aí a divisão dos logaritmandos. 30 dividido por 6, simplifico assim, ó. Vai ficar o log de 5 na base 2. Tá? Não tem como resolver, né? Então, deixa assim, em um logaritmo só. E aqui nós temos o último exemplo. Lembrando lá, ó, que quando tem um número multiplicando, ele pode ir aqui, ó, para o expoente do logaritmando. E é o que nós vamos fazer. Então, vai ficar log de 3/4 na base 4. E 3/4 é igual a 81. Pronto, escrevemos em um só logaritmo, tá? Isso facilita muito os cálculos. Agora nós vamos lembrar a parte de juros, tá? Nossa próxima aula. A parte de juros, vamos lembrar que existe o juros simples e os juros compostos. Começando com o juros simples, a gente lembra que o juros simples é aquele em que os juros, a taxa, ela sempre incide sobre o valor inicial. Isso significa que, se é sobre o valor inicial, então os juros, ele vai ser sempre o mesmo. Por exemplo, se eu tenho uma taxa e os juros que você está aplicando for de R$20, então significa que esse juro vai ser sempre R$20, independente do tempo, tá? Então, esse é o sistema de juros simples. Vamos então ao exemplo aqui na nossa cartela? Observem. Uma pessoa aplicou o capital de R$700 a uma taxa de 24% ao ano durante 10 meses no sistema de juros simples. Determine os juros, olha lá, e o montante dessa aplicação. Que a gente precisa para calcular a taxa, o tempo e o valor. Então, a gente vai substituir tudo isso. Mas antes, atenção! Olha lá, a taxa aqui está ao ano. E aqui o tempo está em meses. Então, nós vamos ter que fazer a equivalência aí de ano para meses, tá? Então, na hora de você separar aqui os dados, o capital é 700, o tempo 10 meses e a taxa, você vai pegar essa taxa e dividir por 12, tá? Porque o tempo está em meses. 24 dividido por 12, 2% ao mês. Passando para decimal, né? Você diminui duas casas, 0,02. Agora, nós vamos substituir na expressão. Substituindo, então, vai ficar 700 vezes a taxa vezes o tempo. Multiplico aqui, ó, por 10. O que a gente faz? Aumenta uma casa. Vai ficar 0,2, ok? E aí, só multiplica 700 por 0,2, isso é igual a 140. Os juros é 140. E o montante?
Ora, professor, o montante eu só somo o capital mais os juros. 700 mais 140, isso é igual a 840. Então, temos a nossa resposta aí, ok? E os juros compostos, como ficaria, professora? Atenção, então, aqui, os juros compostos, lembrando aí que sempre a taxa incide sobre o valor anterior. E a gente precisa da mesma coisa, tá? Dos mesmos dados. Então, essa pessoa aí, ó, uma aplicação especial rende 15% ao ano em regime de juros compostos. Certa pessoa aplicou a quantia de 1.000 durante 2 anos. Qual o montante gerado por essa aplicação? Aí nós temos uma outra expressão, certo? E a expressão, você vai utilizar então aí a mesma coisa, taxa, o capital investido e o tempo, ok? Lembrando que a taxa você passa para decimal. Substituindo, então, na nossa expressão, nós temos aqui todos os valores. Então, vai ficar 1 mais 0,15, que é 1,15, ao quadrado dá 1,3225. Como é multiplicado por 1.000, ó, aumenta 3 zeros. 1, 2, a vírgula para aqui, ó. Então, o montante será de 1.322,50. Temos, então, aí a nossa resposta, tá? Nossa alternativa correta. Então, esse foi o resumo da nossa primeira unidade de matemática. Agradeço a atenção de vocês, tá? E a participação também. Até a próxima!